seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para você. São 16 horas, sexta-feira, e aí você sabe, né? A Jovem Pan reúne o seu time de comentaristas e convidados para repassar os principais assuntos da semana em revista. Sabe aquela hashtag que te incomodou? Aquela que você compartilhou? Aquele assunto que você queria saber um pouquinho mais? Então, a hora é agora. Esse é o Pra Cima Deles e eu quero convidar você a participar usando a hashtag Pra Cima Deles em todas as redes sociais da Jovem Pan e também no WhatsApp 931 17 0620. Hoje, eu e meu parceiro Augusto Nunes, como vai você, Augusto Tudo Nunes? bem, no meio sempre. do feriado, você está aqui comigo. Não posso perder outro, né? É um prazer, como sempre. Muito bem. A gente tem aqui em São Paulo o deputado Alexis Fontaine, do Partido Novo de São Paulo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, muito obrigado nesse pleno feriado aqui. E também, direto do Rio de Janeiro, ou estou errado, o deputado Marcelo Calero? De onde fala você? Estamos aqui na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro. Obrigado aí pelo convite. Falaremos bastante. Muito bem. Senhores, eu sempre faço aqui alguma introdução, coloco os temas da semana, mas não tem tema. Não tem tema. Não se fala em outra coisa no Brasil, senão ainda, e pela segunda semana seguida, no vazamento de conversas envolvendo o atual ministro Sérgio Moro, então juiz da Lava Jato, procuradores da Lava Jato, e as conversas vão se desdobrando a conta-gotas. Às vezes eu acho, mas isso é um assunto para Augusto Nunes, que será que a montanha pariu um rato? Sem dúvida. Até agora, o que se viu foi um crime, o cometido pelos autores do vazamento que estupraram, né, a privacidade de procuradores procuradores federais e de um juiz federal, hoje ministro da Justiça, que comandou a maior operação anticorrupção da história, que por sua vez desbaratou o maior esquema corrupto da história. O que é que se vê neste momento, depois de vazamentos que não configuraram nenhuma ilegalidade cometida pelo juiz Sérgio Moro ou por qualquer procurador? Eles descobriram que juízes e promotores conversam. Eu tenho um irmão que foi promotor, eu sei disso desde que nasci. Conversam também com advogados, como pode atestar o ministro Gilmar Mendes, que aliás só conversa com advogados de culpados. O Sérgio Moro, ao defrontar-se, vale a pena lembrar isso aí rapidamente, a Operação Lava Jato nasceu visando ao desmonte de um esquema de doleiros. De repente, eles perceberam que lidavam com o que hoje se sabe que é o maior esquema corrupto da história. Diante disso, você não pode agir só apegado a esquema, a picuinhas heterodoxas, porque você não está lidando com uma quadrilha normal. Você está lidando com uma quadrilha que envolvia ex-presidente da República, naquela época atual presidente da República, políticos, chefes políticos, os maiores empreiteiros do Brasil, e aí ficam exigindo que depois de perceber com quem lidava, o Sérgio Moro ficasse assim imparcial, neutro, como se fosse possível a um juiz ou a um jornalista ou a qualquer homem de bem ficar neutro diante da verdade, diante da escolha entre a verdade e a mentira, o fora da lei e o que a defende. Não dá. Eu, por exemplo, me considero um jornalista imparcial, pois eu fiz o possível para que o Lula fosse punido e faço o possível para que continue na cadeia, porque merece. E vem outros processos e tal. Então, eu acho que é uma manobra fadada ao insucesso, destinada a desmoralizar o ministro Sérgio Moro, os procuradores e, por consequência, a Lava Jato. Porque, como vimos na sessão do Senado,
tem muito bandido em liberdade graças ao foro privilegiado. Ah, mas eu vou falar muito disso. Eu estou guardando as minhas sapatadas. É isso aí. Para isso, mas antes quero ouvir as primeiras considerações do deputado Alexis Fontaine. Por favor, vamos lá. Eu gosto muito de uma frase do Moro que ele diz que ele investiga fatos, ele não investiga pessoas. Mas os fatos levam às pessoas. E o fato de ele ficar sempre investigando dessa forma, ele não tem que ficar mesmo preocupado em ficar olhando o nome das pessoas. Vai atrás dos fatos, vai atrás do dinheiro e você chega aonde tem que chegar. Isso nos conforta muito como cidadão brasileiro, cidadão que foi para a rua para poder querer ver essa justiça acontecendo finalmente e de uma forma bonita. Porque, bem falado com Augusto Nunes, se fosse investigar pessoalmente as pessoas, ele mesmo perderia a sua autenticidade, a sua legitimidade como um bom juiz. Vão atrás dos fatos, que é muito melhor. Muito bem. Deputado Marcelo Calero, me ouve? Quero ouvir também as suas primeiras considerações. Antes de eu dar umas sapatadas, eu já estou avisando que eu vou dar, porque é muito difícil olhar para a cara de alguns senadores e olhar o bandido interrogando o delegado. Mas daqui a pouco eu falo disso. Quero ouvir você primeiro. Perfeito, Silvio. Olha, a questão é a seguinte, como se costuma dizer aqui no Rio de Janeiro, é muita espuma para pouco chope, né? Ou seja, está se criando ou está se querendo criar fatos em cima de coisas que não existem, né? Eu fico muito impressionado e compartilho da opinião do Augusto. Algumas pessoas querem lidar com essa dinâmica toda da Lava Jato que o juiz Sérgio Moro teve que enfrentar lá com o Deltan, como se fosse uma briga de vizinhos, né? Como se a gente estivesse lidando ali com algo comezinho, com algo corriqueiro da justiça. E não é. A gente estava tratando, ou se está tratando, de um dos maiores esquemas de corrupção já vistos no mundo. E eu costumo dizer o seguinte, eu já enfrentei uma quadrilha muito bem organizada, enfrentei sozinho, e quando eu enfrentei essa quadrilha organizada, eu pude ver do que eles são capazes quando eles são acuados. Eles criam narrativas, eles se valem de métodos e de pessoas, e mesmo da imprensa, às vezes, para fazer valer essa sua narrativa. Então, assim, eu, inclusive ontem, publiquei uma foto com o ministro, tive a oportunidade de visitá-lo na semana anterior, encontrei ele bastante tranquilo, bastante certo do que ele havia feito, em primeiro lugar, e depois da certeza de não ter cometido nenhuma ilegalidade, de ter atuado dentro da parcialidade, ou melhor, sendo imparcial e podendo atuar dentro da imparcialidade que era possível naquele cenário, como Augusto Nunes pontuou, e pontuou muito bem. Muita espuma para pouco chope. Muito bem, eu vou voltar, Augusto, eu vou voltar com você, porque eu acho que tem um lado e eu acho que eu tenho que me posicionar nesse sentido. É o seguinte, a minissérie de vazamentos do Intercept, que, desculpa, minha opinião, tá? Sou eu que estou falando aqui, é um site militante de esquerda, ponto. Tem direito de ser? Sim, mas é um site militante de esquerda. Essa minissérie de vazamentos a conta-gotas, em pílulas, gerou uma série de suspeitas, teorias, e com razão, não há razão, não tem por que se discutir. Agora, vamos lá, a origem é criminosa, partiu de um hacker, e compartilhar esse conteúdo é cumplicidade com bandido. Essa é a minha opinião. Quero ouvir a sua, Augusto. Se você fica neutro entre bandidos e quem tenta prendê-los, você é cúmplice dos bandidos. Eu nego a esse Greenwald a condição de jornalista. Ele não é. Eu também. O jornalista, o verdadeiro jornalista, ele ama a verdade acima de todas as coisas e ele não fica, isso sim é ser parcial, fica investigando só um caso, tentando encontrar alguma coisa que prejudique um homem que modernizou o país, mostrando que todos são iguais perante a lei. Quer dizer, isso aí é ser parcial, porque você fica cego, né, ao mais importante, ao próprio crime que ele praticou e aos verdadeiros bandidos que precisam de punição. Eu, por exemplo, eu disse há pouco que
sou inteiramente favorável à permanência do Lula na cadeia e também sou a favor da punição do Aécio Neves. Posso te fazer uma pergunta? Isso, e acho que a Lava Jato suprapartidária. Então eu posso te fazer uma pergunta, claro. Te interromper, porque a gente tem 2 deputados conosco ao vivo. Claro. Em toda a rede Jovem Pan News. Quantas redações você dirigiu? 4 ou 5? Eu lembro de 4 de cabeça aqui, Brasil, mas talvez tenham 5, né? Jornal do Brasil, exatamente. Estadão. Eu não vou comentar quantas equipes eu comandei. Mas até porque 5 redações. Até porque eu sou pequenininho nessa história. Mas 5 Augusto redações. Nunes, quantas vezes bandidos bateram à sua porta? Quantas vezes você publicou? Nunca. Bandido? Bandido não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não admito. Você diz a versão, o cara vem oferecer uma coisa, geralmente eles querem ou dinheiro ou poder. No caso aí deve ter haver as duas coisas. Sim, eu não esse publico. programa é ao vivo, é isso mesmo? Eu não publico. Isso aí, uma sequência de textos que você não sabe se são reais, que não foram sequer periciados, como é que eu posso publicar? E publicar em conta-gotas, isso é coisa de extorsionário, chantagista e sequestrador. Sequestrador é que manda a orelha do sequestrado para ver se a vítima, né, os parentes da vítima pagam pelo resgate. E por que não publicaram tudo? Tem que publicar tudo, tem que ser obrigado a publicar tudo. E é o seguinte, as perguntas corretas, a imprensa que vai descobrindo aos poucos, né, a desimportância, a tal revelação de ontem, que é uma bobagem, tudo somado, é o juiz sugerindo que escolham bem os procuradores que vão fazer o interrogatório. Isso é busca de justiça. O que as perguntas a serem feitas, os jornais não estão fazendo. Vamos lá. Quem é que violou a lei? A gente vamos lembrar da sessão do Senado. A turma que estava interrogando o Moro ou o Moro? Quem está com a verdade? Quem busca a verdade? E o dever de um juiz é buscar a verdade e fazer justiça. Quem é que está condenado e é inocente? Tem algum erro judicial? Aí se houve na prisão do Lula, então foi coonestado por 3 instâncias já e até por julgamentos do Supremo. Então cadê? Tem prova plantada e querem anular esse processo com base em quê? Então tem que anular a Lava Jato toda. Isso só pode ser teoria defendida por comparsa ou por criminoso. Né? A gente viu lá uma turma que só está em liberdade, repito, por causa do foro privilegiado, só. Deputado, queria ouvi-lo, vamos mergulhar um pouco no Congresso Nacional. Qual foi a repercussão da passagem do ministro Sérgio Moro pela CCJ do Senado? Aquilo foi um tribunal inquisitivo de pessoas querendo condenar o Galileu, né? Quer dizer, um bando de gente. Perfeito. Porque foi exatamente isso. Eu estava lá, eu fui, apesar de ser no Senado, eu estava nesse dia e pude acompanhar. Eu se percebia a mão daquelas pessoas que estão condenadas ou que têm muitos crimes a responder. Falei assim, agora a nossa chance de querer dar um troco no Moro. Mas, assim, o Moro estava extremamente tranquilo. A vantagem de você estar do lado de um processo feito com lisura, com bases sólidas, com provas robustas. Você responde tranquilamente. Eles tentaram tirar a seriedade deles sendo grosseiros, fazendo perguntas agressivas. Moro conseguiu conduzir isso do mesmo jeito. Falou, não, faça as perguntas, mas vocês poderiam ser um pouco mais educados, um pouco mais corretos nessas perguntas. E a coisa passou, e passou muito bem, obrigado. Porque, no fundo, o que saiu de charge depois, mostrando a turma fazendo pergunta para ele foi até, vamos dizer assim, muito polido em poder aguentar aquele monte de agressão. Mas eu acho que saiu muito bem, obrigado. E ele saiu em relação à opinião pública ainda mais valorizado. E aí, perde até o valor de todo aquele monte de bobagem que está saindo nessas doses homeopáticas dessa Intercept aí, porque é o que você é feito. É um site totalmente corrompido, eles mesmos fazendo perguntas ou investigações seletivas, né? Essa frase é bem da esquerda, né? Tudo seletivo é bem de esquerda. Então eles vão lá calculando as coisas, tirando do contexto, muito bem dito, que aquilo lá qualquer um pode colocar aquele texto, tirando de qualquer contexto. Ou seja, não dá mais para prestar atenção nessa história. Isso aí acho que perdeu completamente o valor.
e aí também isso também atrapalha o governo, a máquina. Falaremos disso já no segundo bloco, mas antes eu ainda quero voltar lá com o Marcelo Calero. Deputado Marcelo, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, eu quero ouvir as suas considerações. Eu sei também que você tem algumas ponderações em relação a tudo isso que a gente falou. As sapatadas que a gente dá daqui, a gente quer ouvir você aí. Posso fazer só uma intervenção antes? Pode. Marcelo Calero tá aí, esse fala de cadeira aí, porque ele teve foi tratado em determinado momento em condições de igualdade. Pô, você estragou a minha surpresa, eu ia guardar isso pra próxima. Tá, então eu não falo nada. Não, pode falar, então vai você. Quando ele enfrentou, eu só vou dizer, eu só dou eu ia lembrar porque o cara é brilhante, ele é brilhante. Quando enfrentava um bandido preso, um sujeito delinquente que até hoje não se sabe, que não tem caixa de papelão para guardar tanto dinheiro naquele apartamento. Tentou falar com ele em condições de igualdade ou bancando o superior. Tá aí, tá na cadeia. É isso aí. Marcelo, esse programa é ao vivo, então acontece essas coisas. O Augusto já estragou minha surpresa, mas fez melhor, né? Então vai daí. Não, Silvio, o que eu acho é o seguinte, no Brasil, e até repercutindo o que o Augusto falou também, né, muitas vezes se cria narrativa contra aqueles que estão trazendo justamente uma denúncia. E no meu caso foi muito claro, a certa altura o governo, o Palácio do Planalto, começou a plantar que eu havia entrado na sala do presidente para gravá-lo. E de repente o fato de eu ter entrado na sala, o que não aconteceu, na sala do presidente, gravá-lo, tornou-se mais importante do que as denúncias que eu havia feito. Ou seja, da mesma forma que estão tentando fazer agora com o Moro, é criar uma narrativa que te desqualifica, que deslegitima o seu trabalho e as suas denúncias, que foi precisamente o que aconteceu comigo. Então, assim, eu consigo ver espelhado, e tive a oportunidade de falar isso com o ministro Sérgio Moro, no que ele está passando agora, muito do que aconteceu comigo. E outra, a gente falou aí de um personagem, deputado Aécio Neves. O deputado Aécio Neves disse que quem tinha que ser investigado era eu, e não o Gedel. Ele falou nisso àquela altura, por conta aí justamente dessa narrativa que se criava de que eu haveria gravado o presidente, né, na sala, no gabinete presidencial. Então, eu acho que a demonstração de tranquilidade que o Moro deu também acaba refletindo, primeiro, essa segurança dele, claro, e depois a nitidez com que ele consegue enxergar essa tentativa de desconstrução e que nada mais serve àqueles que cometeram crimes. Eu acho que o ministro Luiz Roberto Barroso, em muito boa hora, chamou atenção para isso, né, que preocupava essa euforia dos corruptos diante dessa tentativa de fragilização do ministro Sérgio Moro e do seu trabalho enquanto juiz. É isso aí, Marcelo, muito obrigado. Eu prometo que no próximo bloco eu tento fazer diferente, o Augusto não vai estragar a surpresa. Eu mostro aquela foto daquele apartamento que tem mais de 50 milhões de reais, onde ninguém conseguia mais esconder tanto dinheiro, e você foi pioneiro nisso. Tenho certeza que a sua eleição é parte disso também, porque você teve a coragem de enfrentar. E é isso que esse programa faz. E é por isso que esse programa, por exemplo, foi premiado pela APCA, Associação Paulista de Críticos de Arte, com o melhor programa da grande crítica, porque enfrenta tudo. Por isso se chama Pra Cima Deles. E se você quiser participar, você que está nos acompanhando pelo rádio e pela TV, vai lá na hashtag Pra Cima Deles ou manda uma mensagem em 931 17 0620. Meu caro Augusto Nunes, eu tenho uma pergunta para você, e aí eu tenho certeza que você vai desembaraçá-la para os nossos deputados. A questão é a seguinte: esse governo tem um claro problema de articulação política. Isso é fato, desde que nasceu, desde que começou. Não tem um articulador político, e a gente não tem medo de dizer isso aqui, né? Porque claro, não tem mesmo. Exato, e a gente tem que falar, tem que mostrar que tem um problema. Até que ponto você acha que essa situação toda que embaraçou, sim, é fato, o ministro Sérgio Moro, pode complicar o andamento da reforma da Previdência? Eu acho que a reforma da Previdência já é um assunto resolvido. A questão a examinar é qual é a distância que ela terá do projeto original apresentado pelo ministro Paulo Guedes.
Eu acredito que a distância não será grande e também não me preocupo muito com o que não será aprovado agora, né? Alguns pontos que o Paulo Guedes considera muito importantes, porque eu acho que fundamental é aprovar em boa parte, a mais audaciosa reforma da Previdência já proposta, né? O Fernando Henrique pensou nisso, Lula, Dilma, Temer, e no entanto só agora andou justamente porque, apesar da falta de articulação política, o Bolsonaro teve o bom senso de apresentá-la logo no começo do governo, que isso facilita as coisas. Acho que à medida em que fica claro que a Previdência, que não resolve os problemas do Brasil de uma vez, ela abre caminho para uma recuperação econômica sólida, as outras medidas serão aprovadas. Agora, o espantoso, e a gente tem de festejar o papel feito pela Jovem Pan, porque contribuiu para isso, o espantoso é ver que o povo, ao contrário de alguns representantes do povo que dizem que não, é perigoso votar uma medida dessas porque é impopular, o povo apoiando nas ruas e nas pesquisas a reforma da Previdência. Então é uma mudança de percepção que mostra o amadurecimento político do povo brasileiro, e ele entende o que alguns deputados fingem não entender, alguns senadores também, que é o seguinte: ou se faz a reforma, ou se faz a reforma, não há terceira opção. Acho que prejudica o pacote, a lei anticrime, a votação da lei anticrime do ministro Sérgio Moro, porque a oposição e a bancada da bandidagem, né, que junta PT e vários outros, é suprapartidária também, a bancada da bandidagem vai tentar argumentar com essas besteiras aí vazadas envolvendo o Moro, para dizer que não podemos apoiar isso aqui, o negócio é você coibir o abuso de autoridade e tentar embaralhar isso aí, alheia essa bancada à evidência de que o Brasil precisa de instrumentos legais para combater não só a corrupção, como o crime organizado. Eu tenho alguma curiosidade, não só do ponto de vista de tramitação, mas também porque o deputado Alexis é empresário. Então eu queria ouvir a tua visão. Não só do ponto de vista da tramitação, porque você está olhando... Isso é só a minha opinião. Mas também a tua visão pessoal, porque ou reforma, ou eu estou errado? Você está completamente certo. Aliás, a análise do Augusto é precisa, cirúrgica, exatamente isso. Não atrapalha, essa questão do Moro não atrapalha a Previdência já avançou. O texto que nós temos hoje não é exatamente o que o Paulo Guedes quer, mas a gente recupera isso no plenário. A gente coloca governadores, né, e prefeituras no plenário. Tem mais alguns pontos que a gente pode melhorar na questão da capitalização, e também tem umas outras questões do fundo do FAT que estão tirando para o BNDES e mandando para... BPC... BPC... BPC eu não sei, o Novo tinha uma proposta do BPC muito boa, que fosse assim, opcional, ou você pega a regra de hoje ou a regra que foi proposta, ou seja, ou você recebe um pouco antes ou você aguarda um pouco e recebe mais integral, mas essa emenda ainda não avançou, mas eu acho que dá para fazer avanços e dá para a gente consertar. E como foi bem falado, os empresários, quem está na assistência produtiva, que quer emprego, está apoiando muito essa Previdência, porque uma coisa que foi bem feita dessa vez e que estava muito mal feita lá no Temer, chama-se comunicação. Então nós fizemos campanha mostrando o porquê que essa reforma da Previdência é tão necessária, o pacto de geração que está totalmente furado, ninguém mais tem 6 filhos, ninguém mais morre aos 65 anos de idade, o desequilíbrio das contas, o absurdo de não ter idade mínima de aposentadoria. Isso no mundo inteiro tem. No Brasil tinha gente se aposentando com 48, 50 anos de idade e querendo viver até os 90 com uma aposentadoria. Quem paga essa conta? A pergunta é, quem paga essa conta? E aí quando as pessoas começaram a perceber que quem paga a conta é o contribuinte, porque a hora que falta dinheiro no sistema tem que pegar tesouro, que é dinheiro de imposto, para poder completar, as pessoas começaram a perceber que dói no bolso delas de alguma forma. Então a comunicação foi bem feita, houve bastante explanação, teve vídeos, teve tudo, nas redes sociais trabalharam intensamente aí, os meios de comunicação trabalham intensamente, porque é o que você fala, ou faz planejado, ou o navio Brasil bate no iceberg, afunda,
e vai fazer do mesmo jeito essa reforma. Ou vai por bem ou vai por mal, porque não tem como escapar a hora que faltar o dinheiro. É como na medicina, né? É no amor ou na dor, né? Marcelo, quero te ouvir antes da gente fechar esse bloco. Olha, a perspectiva, eu acho, de votação da reforma da Previdência, até uma notícia que a Jovem Pan está dando agora, né, de que seja votada antes do recesso, eu acho isso essencial. A gente não pode deixar o país aí à espera dessa pauta. Eu espero, sinceramente, né, Alexis, que essa votação aconteça da maneira mais fluida possível. Aliás, bonito suéter laranja, viu? Claro que você tinha que vir com essa cor, né? Põe na tela aí, produção. Eu achei que era rádio. Eu achei que era rádio, eu não tinha vindo de terno e gravata aqui. Põe os dois na tela, produção, vamos lá. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, então eu tô vestido de maneira apropriada em relação à minha cidade. Mas, brincadeiras à parte, eu realmente acho que esse calendário da reforma ele precisa acontecer logo, a gente precisa votar isso logo, e eu sinceramente espero que as obstruções da oposição, e não estou demonizando o mecanismo da obstrução, né? Acho que ele é um mecanismo válido na democracia, mas essa pauta é urgente, então o que a gente espera é que essa obstrução não seja utilizada para inviabilizar a votação. Eu acho de fato que o relatório que saiu lá do deputado Samuel Moreira é um relatório bom. É claro que tem essa questão aí dos estados e dos municípios, mas a gente precisa entender que, de certa forma, embora seja importante, esse item poderia sim prejudicar a votação da reforma como um todo. Então talvez tenha sido uma estratégia, a gente só vai conseguir ter o pulso disso de verdade no plenário, mas talvez como estratégia possa ser considerado algo válido. O que importa é que o núcleo da reforma e da economia foi preservado. Pelo menos esse é o entendimento que eu pude extrair aí das análises, né? E sem essa reforma realmente a gente não vai conseguir avançar, como eu falava, nas outras pautas. A gente tem a medida provisória da liberdade econômica, por exemplo, que em algumas semanas já vai estar sobrestando pauta e vai ser levada à votação no plenário. Importantíssima. Depois a gente precisa falar de reforma tributária, renovação do Pacto Federativo, né? Ou seja, há uma série de arranjos que a gente precisa fazer no nosso arcabouço socioeconômico que são essenciais para a criação de fundamentos sólidos para que a economia do Brasil deslanche da maneira como o seu potencial permitiria, né? No cenário normal. Muito bem, muito obrigado, Marcelo. A gente vai voltar na sequência, inclusive sobre alguns temas que o deputado Marcelo Calero acabou de falar, reforma tributária e por aí afim. Eu preciso fazer uma janela comercial nesse programa que é uma delícia na sua sexta-feira, né? Uma mesa redonda, e a Jovem Pan tem a coragem de colocar jornalistas, comentaristas, deputados, você que nos acompanha também participa mandando mensagem para cá. Todo mundo numa mesa redonda para discutir o futuro do Brasil. A gente volta já. Estamos de volta para toda a rede Jovem Pan News. Este é o Pra Cima Deles, né? Toda sexta-feira, começa às 4 da tarde, aí a Jovem Pan faz uma mesa, reúne os seus comentaristas, convidados e você que nos acompanha em 931 17 0620, usando o DDD 011 no WhatsApp e também a hashtag Pra Cima Deles nas redes sociais. E aí você vem pra cá, a gente senta, conversa, esse é o nosso happy hour, a hora da resenha semanal, sabe aquele assunto ruim, sabe aquela hashtag que ficou bombando e você não entendeu direito, você queria entender melhor, você queria conversar, queria que a Jovem Pan trouxesse aqui gente que entende do assunto. Pois é, estamos aqui. Muito bem, voltando, a gente encerrou o bloco anterior falando sobre reforma da Previdência, articulação e por aí vai. Eu quero voltar lá com o deputado Marcelo Calero. Vou pedir para a nossa produção colocar ele na tela cheia aí, para quem nos acompanha em áudio e vídeo. Deputado, olha só, muito se fala do Rodrigo Maia, né? Que ele mais atrapalha o governo do que não. Aí tem aquela história do Centrão. Muita gente sequer entendia o que era Centrão, mas o Centrão reúne mais de 200 deputados. Diga uma coisa para mim, com muita sinceridade, e eu sei que você tem, é muito difícil negociar com o Rodrigo Maia, é muito difícil negociar com o Centrão. A Câmara, eu sei que você está chegando agora, mas tá esquisito o negócio?
Olha, Silvio, eu vou dizer o seguinte, eu acho que o Rodrigo Maia, ele está sendo fiador de grandes projetos do governo. E é preciso que a gente sublinhe isso um pouco. Eu sei que muitas vezes as pessoas que apoiam o governo fazem julgamentos a respeito do Rodrigo Maia, inclusive no sentido de que ele seria mais, como você falou, mais atrapalharia do que ajudaria. Eu, sinceramente, no convívio do plenário, eu vejo o oposto. Eu vejo sim que há uma pauta e o Rodrigo Maia está tratando de fazer com que essa pauta seja empurrada. Agora, não é fácil, porque a gente está lidando ali, primeiro, com um número grande de partidos que, portanto, representam interesses muitas vezes não convergentes, né, para começar. E segundo, todas as pautas na realidade são urgentes. É claro que a gente tem a reforma da Previdência aí como né, digamos, a principal dentre todas essas urgências, mas a gente tem um terceiro fator aí que eu queria chamar a atenção, que é o regimento. E o Alexis também vai poder falar sobre isso. Eu falava das obstruções, né? Há uma série de prazos regimentais e ferramentas regimentais que estão no regimento da Casa que podem ser usadas para atrasar votações, para fazer com que elas simplesmente não aconteçam. Então, assim, equilibrar-se entre forças políticas, pautas urgentes e um regimento que é anacrônico, e que o próprio presidente Rodrigo Maia já, salvo engano, formou uma comissão, inclusive, para se estudar a reforma desse regimento. Então, se equilibrar entre esses três vetores é realmente algo muito difícil. E eu, sinceramente, acho que o Rodrigo Maia tem performado de maneira magistral, tratando de fazer com que essa agenda para o país seja tocada e aconteça. Não é fácil, não é fácil. Ah, muito bem. Então agora eu quero ouvir o seu parceiro aqui de plenário, o deputado Alexis, por favor. Aliás, literalmente, porque a gente senta próximo um do outro, né? As bancadas são próximas. Mas eu tenho um alinhamento, uma mesma visão que o Calero. Eu vejo em Rodrigo Maia um democrata que consegue dar a palavra para todos os matizes, todas as ideologias. Porque não teria sentido, mesmo que as pessoas não gostem muito da esquerda, calar eles não tem o menor sentido. Tem um regimento, que o regimento parece o rito processual no sistema judiciário brasileiro, viu, Augusto? Porque é tanto assim, embromação que você consegue ir arrastando as coisas sem tomar definições de fato, que cansa muito. É obstrução para tudo enquanto lá. Você vai obstruindo da obstrução, não acaba mais. E nesse sentido nós temos que fazer realmente uma revisão no regimento interno. Agora, o Rodrigo, ele realmente tem que escutar. E ele escuta, viu? Ele não é um presidente. Ele escuta. Ele atende. Eu não sei, até eu vejo como é que ele consegue aguentar tanta gente falando com ele. Tem fila de deputados para falar com ele, ele recebe na casa dele, ele conversa com as pessoas, ele deixa aberto. E ele sabe muito bem conduzir a pauta. Vamos lembrar que o Rodrigo, querendo ou não, é um presidente que aprovou a reforma trabalhista, limite do teto de gastos, que já foi uma coisa. Estamos na previdenciária, avançando de fato. Estamos com um monte de MPs para poder abrir mercado, estamos com uma tributária na linha, tem muita coisa para fazer. E ele sabe como conduzir isso e sabe conseguir harmonizar dessa forma. Então, desse jeito, eu também, assim, não conheci o Rodrigo Maia antes de chegar lá. Tinha uma visão distorcida, ruim dele, mas quando você está lá e você percebe o que tem que ser tocado, 513 deputados, ele é um democrata. Então, eu ia passar a bola para o Augusto Nunes, mas eu vou provocar, né? Essa é a minha função, o meu papel aqui nesse programa. Eu vou começar com o Marcelo e depois o Alexis também vai responder. Até que ponto o Palácio do Planalto mina, atrapalha o Rodrigo Maia? Até que ponto planta-se uma ideia de que é ele quem é o retrato do atraso e que atrasa o andamento das coisas do Congresso? Diga lá, Marcelo. Silvio, você sabe que eu critico o governo Bolsonaro sempre que eu acho necessário, sou independente, né? Meu partido é independente. E uma das grandes críticas que eu faço é precisamente a falta de articulação política. Primeiro, a falta de articulação política, número 1. Número 2, a falta também de senso de prioridades do presidente da República. Naquela semana, por exemplo, que o Bolsonaro teve lá no Congresso levando o pacote de flexibilização das leis de trânsito, eu fiquei revoltado com aquela cena, né? Porque a gente estava ali no meio das articulações para a Previdência
e aí o presidente vai levar uma lei flexibilizando regra de trânsito, né? Então, quer dizer, nós somos o país da disciplina, da ordem, ou somos o país do vale tudo, da anistia, né? Primeiro é a decisão fundamental que a gente tem que tomar, porque eu não aguento mais votar anistia e votar flexibilização de regra, especialmente do trânsito, que o brasileiro é um dos que mais mata. Mas eu acho realmente que falta articulação em detalhes pequenos. Essa semana mesmo, eu passei um episódio lá com a liderança do governo no Congresso, um episódio muito desagradável. Resumindo aqui o que aconteceu, basicamente eu tinha uma medida provisória prorrogando alguns contratos no IPHAN. Eu tinha combinado com o próprio IPHAN de apresentar uma emenda para prorrogar esses contratos por mais 3 meses, porque tinha uma história de um concurso que estavam vindo servidores, e aí servidores temporários iam passar o trabalho para esses servidores que estavam chegando. Enfim, havia uma questão ali técnica. Foi apresentada a emenda, a única emenda MP, o relator acatou a emenda e depois, por força do governo, o governo tratorou e mandou o relator considerar a minha emenda inconstitucional. Quer dizer, aí eu falei com a Joyce, Joyce, será que não era o caso de me ligar, tentar, assim, eu não sou dono da verdade, não sou, né, não apresentei aquela emenda para vaidade própria, mas eu só acho que há que ter um respeito mínimo, né? Então, se eu sou autor de uma única emenda à medida provisória e faço parte dos apoiadores da pauta econômica do governo, claramente, será que não valia ter tido o tato, a sensibilidade de me ligar e procurar a gente chegar a um entendimento, sem problemas, mas é claro, é um exemplo, uma ilustração muito pequena, e sem importância alguma no final das contas, mas que mostra realmente que esse trabalho de articulação, essa palavra que ficou a certa altura um pouco proibida também, mas que nada tem de errado, né? É você criar mas convergências, né? Não deveria ser errada. Não deveria ser errada, Marcelo. É porque se demonizou essa palavra, tá errado. Mas a criação de convergências e, mais do que isso, a busca por entendimentos em pautas que são importantes, em agendas que são importantes para o país, essa sensibilidade de você ter um grupo coeso, né, na medida em que você identifica interlocutores idôneos, é importantíssimo. E o governo ainda falha muito nisso. Que bom, Augusto, só fazer um parênteses. Que bom que o Marcelo Calero está falando isso, o deputado Alex está falando a mesma coisa aqui, porque é o seguinte, articulação política é parte da democracia. E se tem alguma coisa que a gente tem que se vangloriar, sabe, que a gente tem que bater no peito e falar, somos democratas, isso aqui é uma democracia. Tem que ter articulação política, o Palácio do Planalto tem que conversar com o Congresso Nacional. Isso não é toma lá da cá é outra coisa, muito feia, muito feia. É mensalão, é petrolão, não estamos falando disso, não estamos falando de troca de cargos, Augusto Nunes, vamos lá. É isso que eu queria comentar e é isso que falta ao governo também, que é esclarecer as coisas e compreendê-las, né? Os nossos 2 convidados aqui não precisam de afagos, né? Vou fazer uma constatação. A presença de deputados assim no Congresso é que começa a mudar a realidade brasileira. Ainda bem que você falou isso. Não, porque eu estava guardando para o final do programa. Não, mas aí você guarda para o final, eu falo no meio. E por isso que eu fico dando spoiler, né? Porque é o seguinte, veja bem, uma coisa é conversar aqui com, né, os nossos convidados. Eles estão discutindo ideias, né? O Calero não tem nenhum constrangimento em dizer, olha, fica apresentando aí medidas que mudam as leis do tráfego pelas estradas aí, a CNH. E quando tem coisas muito mais urgentes, tal, aí é uma coisa você conversar com deputados assim. Outra coisa é você conversar, e por isso a palavra ficou meio amaldiçoada, porque falaram primeiro em articulação, e a articulação é ilegítima, totalmente. Falaram primeiro aqueles deputados que a gente conhece, que é a turma do Centrão, que é nome de quadrilha, Centrão, e que depois de 200 mil explicações do Paulo Guedes sobre qual era a previdência que ele queria, o cara vem falar maior, e o sujeito já tem 5 mandatos, 6, ele vem dizendo, não, estou indeciso. Indeciso por quê? Está contra ou a favor, ou então diz assim, sou a favor, mas eu quero que sejam retiradas do texto tais e tais medidas, ponto. Isso é articulação, é o que eles fazem, e o governo tem que aprender com eles, em vez de ficar pensando nesses outros deputados que estão condenados à extinção, que não se faz numa eleição só.
Eles são a prova de que o Congresso está mudando, mas é evidente que não é completamente diferente da legislatura anterior, porque não se faz isso numa única votação. Só exatamente. Isso. Deputado Alexis, eu vou passar a palavra para você e depois, Augusto, eu prometo que até o final do programa eu deixo você falar. Eu deixo, e a nossa produção, por favor, vamos separar o vídeo do Renan Calheiros eu falo na despedida, inquirindo o Sérgio Moro, o bandido, entrevistando o delegado. Porque é o momento mas, por favor, que o deputado, Al Capone dá voz de prisão ao Elliot comentar, Ness, mas antes vamos aqui, deputado. Não, mas tem eu acho que um ponto importante, e aí você vai observar o Maia. A Câmara, dentre todas as casas, entre Senado, né, o Superior Tribunal, o mesmo Executivo, é a que tem a imagem mais desgastada. Então, todo mundo quer, desculpe falar a expressão, quer passar a mão na bunda do Congresso, da Câmara dos Deputados. E o Maia, nesse sentido, ele está num trabalho de valorização daquilo, mesmo no ambiente difícil, com políticos antigos, pessoas que não têm credibilidade e que estragam aquela imagem. Mas nós temos que lembrar que a Câmara é uma casa extremamente importante, valiosa, que aprova leis, que tem iniciativa de leis e não pode ser folgada desse jeito. Então, falta um pouco de respeito, muitas vezes, até por outros poderes. E aí você vai ver reações muito rápidas e enérgicas do Maia, que muitas vezes a gente não entende. Mas ele está sempre muito atento contra esse ataque à própria casa. E você pode observar que qualquer um que fala mal, ele na mesma hora quebra a relação, não quer mais conversa, ele reage de forma assim muito rápida. Nesse sentido, é o que eu falo, ele quer defender a casa dele, é óbvio que ele tem que fazer uma depuração interna. Augusto, perfeito, vai ter essa renovação mesmo do Congresso. Acho que ela começou. É a troca daquela água do barril. Mas ainda tem chão. É a troca da água que vai aos poucos e que vai ter outros valores e que vão ter outras pessoas. E aí que vem as próximas eleições, quando as pessoas percebem que pode sim ter outro tipo de política. Claro. Marcelo, me diga uma coisa, é muito difícil lidar com um governo que não tem uma base sacramentada, que não tem uma base sólida. Os líderes... Inexperientes, os líderes. Exato, exatamente o que eu ia falar. Augusto está dizendo, líderes inexperientes, é difícil? Olha, eu acho que é difícil para o país, né? Não só para nós que estamos lá na Câmara dos Deputados, né? De novo, falta prioridade. Quando o Rodrigo Maia reclama disso, eu conclamo a todos aqueles que querem o bem do Brasil, independentemente de terem votado no Bolsonaro ou não, a gente precisa entender isso. O país precisa de prioridades, né? Ou seja, a gente precisa entender qual o caminho que a gente quer trilhar. É claro que a gente não espera que o Bolsonaro dê soluções para problemas que já estão aí há décadas, né? Mas nós precisamos sim ter uma ideia do que será prioritário nesse tempo de governo, daquelas medidas que serão tomadas de modo mais urgente, quais são os resultados esperados. Por isso que desesperadoramente eu falo da necessidade, e toda entrevista que eu dou, eu tendo oportunidade falo disso, de que nós nos fiemos na ciência, em dados, em estatísticas, para a definição de políticas públicas. Não pode acontecer igual fez a Dilma, que criou aquela aberração chamada Ciência Sem Fronteira, que no final serviu para pessoal da classe média fazer mochilão na Europa, com raras exceções. Isso é um exemplo de política pública que você faz no capricho, no achismo, e só custa caro para os cofres públicos, né? Então, nós precisamos urgentemente definir prioridades. Ao definir prioridades, a pauta do Congresso começa a avançar segundo esse equacionamento feito pelo governo. Então, a inexperiência de todos, inclusive minha também, a primeira vez que eu sou deputado, eu acho que ela seria suplantada ou seria mitigada na medida em que nós tivéssemos uma agenda consistente de governo. E detalhe, senhores, não temos ainda. Não conseguimos, depois da Previdência, né, que já está para ser votada agora, se Deus quiser. Depois a agenda da reforma tributária. Mas e os outros temas? Será que a gente vai ficar refém todo o tempo disso? Né? Tivemos aí a medida provisória do saneamento que se perdeu. Né? Não vimos empenho do governo em aprová-la. Reclamei disso também, critiquei isso também. É urgente que esse marco legal do saneamento fosse votado. Não foi. Agora estamos à espera aí de uma lei, até onde eu entendo está lá no Senado,
do senador Tasso Gereissati. Então, enfim, precisamos de definição de agenda para o país, para além das reformas, agendas que se refiram aos temas mais urgentes para o nosso futuro enquanto nação. Eu vou dar uma bronca aqui na minha produção para que traga, quando trouxer deputados aqui, com quem eu discorde, com quem eu possa brigar, porque tá difícil, né? Tá difícil ouvir o Marcelo, o Alex aqui. Gente, é só gente grande. Mas olha só, temos a frase da semana aí, põe na tela, vamos lá. Não temos? Então vamos lá. 1, 2, 3 e para quem está, vamos lá. Daqui a pouco. Agora sim entrou. Não tenho apego ao cargo. Se houver irregularidades, eu saio. Essa é a frase do Sérgio Moro. Ele foi chamado e, aliás, ele se antecipou e foi à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E esse é o tema que a nossa audiência, estou acompanhando tudo que vocês estão escrevendo aí, tá? No Facebook, estamos ao vivo no YouTube, pelo Twitter, estou lendo tudo. E eu sei que vocês querem que a gente retome o tema e a gente vai retomar nessa reta final do nosso programa. Meu caro Augusto Nunes, eu não sei, hein? Quantos anos faz que a gente faz programa junto? Uns 8, mais ou menos? Por aí. Eu confesso que eu senti alguma coisa estranha, algum desconforto, mas não mais do que você, quando uma pessoa chamada Renan Calheiros, do alto dos seus 13 inquéritos, investigações da Lava Jato, porque deve ter mais de 20, é o bandido interrogando o delegado, é isso, Augusto? Olha, eu tinha dito, quando era apenas uma hipótese, a possibilidade de o Renan se atrever a interrogar o Sérgio Moro, eu tinha dito que isso era alguma coisa equivalente ao Capone dando uma voz de prisão ao Eliot Ness. Era isso aí, a inversão total dos valores e da realidade. Pois bem, aí eu vejo o Renan tentando ironizar, falando ironicamente, com aquela pose de pai da pátria, né? Ele é chefe da bancada do cangaço e só com 13 ações judiciais nas costas, fora o resto. Aí ele vai e me faz uma pergunta pro Sérgio Moro. Depois eu vejo, na sequência, o Humberto Costa, senador também, interpelando e exigindo que o Sérgio Moro renunciasse ao cargo. Aí eu disse o seguinte, que o Sérgio Moro tem a paciência que eu não teria. Sabendo o que o Sérgio Moro sabe dessa turma, porque todos eles só não estão na Lava Jato, repito, porque estão sob proteção que um dia vai acabar, tal foro privilegiado, eu no lugar do Moro, eu trataria essa gente pelos codinomes que eles ganharam no departamento de propinas da Odebrecht. Porque aí eu diria, olha, excelentíssimo senador Drácula, que é o nome do Humberto Costa, porque ele se meteu lá atrás, no escândalo dos sanguessugas, já como ministro da Saúde ali do Lula, já se meteu em maracutaia. E chamaria o Renan, eu só lembrei agora que ele tem, além do codinome Justiça, ele tem o de atleta. Eu falei, mas ele merece, porque em matéria de roubalheira, ele segue o lema olímpico, né? Mais alto, mais longe e mais forte. Ele não tem limites. É um dos nossos recordistas. Agora, ali é o caso de chegar alguém mais sério, um ministro qualquer do Supremo, dar voz de prisão para o inquisidor. Porque isso não é possível. Um homem que modernizou o Brasil, repito, mostrando como se respeita a lei, sendo interrogado por fora da lei. Quem nos acompanha em áudio e vídeo tem agora cenas fortes na sua tela. Institucionalidade e, consequentemente, do Estado democrático de direito. Eu, como sempre, não cuidarei de atacar a Lava Jato. Eu sempre defendi a Lava Jato e sempre defendi todas as investigações. Mesmo antes de nós termos na nossa legislação a colaboração premiada, eu sempre defendi a colaboração premiada como um instrumento eficaz para se combater o desvio do dinheiro público. No Ministério da Justiça, cheguei a defendê-la por onde andei, ou seja, a sua inclusão na legislação brasileira. E que?
O ministro Sérgio Moro sabe que este Congresso, que Vossa Excelência representa hoje ao presidir essa importante Comissão de Constituição e Justiça, foi responsável por muitos avanços na legislação de combate à corrupção. Nós tivemos uma eficaz, façamos essa compreensão, combate à corrupção. Chega, porque tá bom, quem nos acompanha pelo rádio e em imagens pelo YouTube não merece. É o momento muito cinismo, mais de momento Renan Calheiros. Deputado Marcelo Calero. Marcelo, olha aí, que difícil, hein? Quero as suas considerações finais, diga lá, que difícil. O que eu mais gostei foi a expressão de uma assessora lá atrás do Renan, quando ele fala que sempre apoiou o Lava Jato. Mas até sobre, não sei se vocês repararam, mas ela chegou a virar os olhinhos. Talvez um pouco constrangida, mas chamando atenção até para uma fala do Renan, a gente no Brasil, isso está dentro do pacote das 70 medidas contra a corrupção e está dentro do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro também. Nós precisamos ter no Brasil a figura do reportante do bem, ou seja, premiar não apenas os bandidos que querem colaborar com a justiça, que é o que acontece hoje no Brasil. Não sou contra o Instituto, não, sou a favor, mas a gente precisa urgentemente ter o Instituto do reportante do bem, que é aquele cara que não se meteu no esquema de corrupção e quer denunciá-lo. Então é urgente que isso aconteça. Até o ministro Sérgio Moro, quando apresentou essa medida lá no pacote dele, eu fiz algumas observações a ele, tive a oportunidade de fazer diretamente, porque acho que ainda a redação está um pouco aquém do que deveria ser, está um pouco tímida e, em termos práticos, eu acho que talvez ela não funcione muito. Mas é importante, sim, a gente avançar nessas 70 medidas, né? O pacote já traz algumas delas, mas é importante a gente tê-las integrais, apreciadas pelo Congresso. Espero que isso aconteça logo. Muito bem, muito obrigado. Deputado Marcelo Calero, obrigado de verdade, viu? Pela obrigado a vocês pelo convite mais uma vez. Abraço, Marcelo. Sempre um prazer estar contigo. Alexis, nos vemos na terça-feira, na sessão lá no Congresso. Sempre um prazer estar contigo também, meu amigo Alexis. E antes da gente encerrar, quem mandou mensagem para cá? Pelo Twitter, programa de alto nível, disse o Rodrigo. Tem mais. Vamos lá, vou tentar assistir e participar, amo. Se não der tempo... sim, estamos lá no YouTube, em JP News. Mais. Vamos lá, produção, rapidinho. A Fernanda escreveu onde assiste depois, sim, repito, mais uma vez, no YouTube, em www.youtube.com.br/Jovem Pan News. Mas não dá mais tempo para mais nada. Deputado Alexis Fontaine, muito obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente, participar dessa conversa que é um bate-papo, é informal e essa é a proposta deste programa, trazer você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, deputados, senadores, políticos, ministros, quem quiser, autoridades, mas principalmente o nosso objetivo é fazer uma mesa redonda para tratar dos assuntos que importam para o Brasil. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer participar de um programa com mentes tão brilhantes. Obrigado. Isso, perguntas boas, respostas, de novo, que não tem como limites para poder responder aqui, foi fantástico. Muito obrigado. Augusto, parceiro. Muito obrado. Te vejo na sexta que vem, né? Até, na próxima. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Pra cima dele está lá, sexta-feira. Espero lá. Pra cima deles. Jovem Pan.